Boa noite, bem-vindos mais uma vez à Escola Bíblica Shemar, e hoje nós vamos estudar sobre o ser de Deus. Nas aulas passadas, nós vimos sobre a importância de pensar corretamente sobre Deus, porque se nós pensarmos sobre Deus de acordo com a nossa imaginação de quem Ele é, nós vamos criar uma imagem, nós vamos criar um ídolo, porque só se conhece verdadeiramente Deus através das Escrituras, né? Nós não podemos definir Deus através das nossas experiências, das nossas tradições, da nossa religiosidade, mas através das Escrituras. Depois, nós vimos em outra aula que nós temos uma intuição sobre a existência de Deus, né? Deus colocou isso em nós, essa intuição de que Deus existe através da sua criação. Quando olhamos para a sua criação, nós percebemos que Deus existe, né? E através das Escrituras. E depois nós vimos que Deus, ele é conhecível, né? Que ele pode ser conhecido, mas não pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade, mas ele pode ser conhecido porque ele decidiu se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós, né? E através da sua revelação nós podemos conhecer. E conhecer Deus significa conhecer através das suas escrituras, pela ação do Espírito Santo em nós e por um relacionamento de comunhão e intimidade com Ele, né? Nós não conhecemos Deus apenas pelo intelecto, mas por estarmos nos relacionando com Ele. E hoje nós vamos entender um pouco sobre o ser de Deus. O que cremos sobre Deus determinará os nossos padrões de moralidade, porque a palavra de Deus é o padrão de moralidade. E o que seria moralidade, né? Moralidade vem de moral. Moral é o conjunto de regras, são costumes e formas de pensar de um grupo social. São esse conjunto de regras que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade, né? Esse conjunto de regras também ele regula o nosso comportamento. Então, moral é tudo aquilo que é justo, que é correto, que é decente, que é honesto. E aí nós podemos entender que Deus é único. E quando nós falamos sobre o ser de Deus, nós temos que falar também sobre a singularidade de Deus. E a singularidade de Deus é a afirmação da unidade de Deus. Ele é único, sem par, não há nenhum outro além dele. Todos os outros seres têm existência por causa dele e nele. Algumas passagens das Escrituras mostram esse aspecto de Deus como sendo único e como ele sendo o único objeto de adoração nosso, né? E aí a gente vê em Deuteronômio 6,4, que diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12:29 é a mesma passagem, né, praticamente, do Deuteronômio 6, só que é Jesus falando, e diz assim: Jesus respondeu. O principal aqui ele está falando do principal mandamento, né? O principal escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando a gente estuda sobre o ser de Deus, a gente tem que entender que Deus é único. Ele é o único digno de adoração. E isso vai contra totalmente, né, ao politeísmo, que nega o absoluto, que nega a independência, que nega a imutabilidade de Deus. Nenhuma outra religião afirma categoricamente a unidade de Deus, né? A religião cristã, né, o cristianismo, que tem suas origens judaicas, que tem suas origens na fé, né, que existia naqueles tempos em Jerusalém, no único Deus, no Deus único de Israel. É a única religião que afirma categoricamente essa unidade de Deus. E aí, já que a gente entendeu sobre a singularidade de Deus, agora a gente precisa entender sobre a imanência e a transcendência de Deus. Então, o Deus das Escrituras, ele é ao mesmo tempo imanente e transcendente. O que seria imanente? Por ele se relacionar com a sua criação. E transcendente é que ele está acima da criação, ele está sobre ela. Essas duas noções de imanência e transcendência devem estar em equilíbrio na nossa mente, porque se nós formos para os extremos, nós vamos cometer erros, né?
Existem pessoas que têm uma ênfase exagerada na imanência de Deus. E aí perde-se a ideia de um Deus pessoal, como acontece no panteísmo, né? Que identifica Deus com a sua criação, dizendo que Deus está na árvore, Deus está nas estrelas, Deus está no sol, no céu, Deus está em mim, está em você. E isso é um erro, né? Porque Deus, ele é um Deus pessoal. E aí, o outro extremismo é a ênfase exagerada na transcendência. E aí, isso incorre no erro de se perder a noção de um Deus ativo na história com uma visão deísta, né? Porque o deísmo, ele crê que Deus criou o mundo e abandonou o mundo, ele não interfere mais, ele não atua, ele não intervém na sua criação. E isso, com isso, se perde a noção de um Deus ativo na nossa história, na história da sua criação. E aí, para a gente entender um pouquinho de imanência, a gente precisa entender que a imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano e sua história. Deus se relaciona comigo e com você. Deus se relaciona com a história da sua criação, com a história da humanidade. Deus está profundamente envolvido com a história humana. Ele age de maneira ordinária, direta e indiretamente, e até mesmo intervém de modo especial na vida dos seres humanos que criou, especialmente na vida daqueles com os quais tem uma relação pactual, de aliança, aqueles a quem Jesus Cristo veio redimir. Então, Deus, ele age profundamente com a história humana. E a gente pode perceber que ele intervém não só na vida do crente, ele intervém de modo especial na vida daqueles que foram redimidos por Jesus Cristo, né? Daqueles que nasceram de novo. Mas ele intervém de modo geral, ele intervém na vida do ímpio, ele intervém na vida do incrédulo. E isso manifesta quão maravilhoso é o nosso Deus. E Deus é amor, ele é misericordioso. Mas a gente precisa entender, sim, que ele intervém de forma especial na vida daqueles que têm uma aliança com ele. Há alguns versículos das Escrituras que indicam essa preocupação de Deus, né, com o universo criado. E isso é imanência, né, essa preocupação de Deus com o universo criado. E a gente pode ver Jeremias 23, 24, quando diz: pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, os olhos do Senhor estão sobre a criação, né? Ele vê tudo, ele é o Deus que tudo vê. E ele se preocupa e ele se interessa pela sua criação. Existem outros versículos também, como Êxodos 3, versículos 7 e 8. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Então, mais uma vez, a gente vê a imanência de Deus, né? Ele é um Deus que vê a nossa aflição, a aflição do seu povo. Ele é um Deus que ouve o nosso clamor, né? Ele ouve o clamor do seu povo. E não só isso, ele conhece a minha história, ele conhece a sua história, ele conhece o sofrimento do seu povo. E não apenas isso, ele desce, né? A fim de nos livrar, né? Ele desce a fim de nos libertar, né? E nos levar para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, né? Onde a gente tem a provisão de Deus, onde a gente tem a presença de Deus, onde a gente tem a proteção de Deus. Isso é maravilhoso. Outro versículo que diz é o Salmo 104, do 27 ao 30, diz: todos esperam de ti que eles deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então a gente pode perceber mais uma vez a imanência de Deus, um Deus que se preocupa com a sua criação, né? Ele diz que é Ele quem nos dá de comer a seu tempo, né?
Ele que abre a mão e nos faz fartar de bens, né? Ele se revela para nós, se torna conhecido. Se ele esconde o rosto de nós, nós ficamos perturbados, porque nós precisamos dele, nós precisamos dessa comunhão, desse relacionamento. Nós dependemos totalmente dele. E é ele que nos dá o fôlego de vida, é ele que preserva a nossa vida, o controle da nossa vida está em suas mãos, né? E ele envia o seu Espírito e renova toda a face da terra. E aí, qual é a importância da doutrina da imanência? Né? Essa doutrina é essencial para o cristianismo, pois se Deus não fosse imanente, ele não poderia relacionar-se conosco, nem o Verbo poderia encarnar-se para realizar a nossa redenção. Cremos num Deus separado dos homens, santo, distinto dos pecadores, mas também num Deus que se revela e se envolve com o universo por ele criado. Se negarmos a imanência de Deus, negamos a doutrina da providência divina, negamos a doutrina da personalidade divina, negamos a doutrina do amor de Deus. Né? Então a gente precisa entender que é pelo fato de Deus ser imanente que nós podemos nos relacionar com ele. É pelo fato dele ser imanente que ele enviou Jesus Cristo, Yeshua, né, para realizar a nossa redenção. Né? Que apesar dele ser um Deus separado, um Deus santo, né, ele se envolve ele se envolve conosco e ele se revela a nós. E isso é maravilhoso. Então, desse modo, da correta doutrina da imanência de Deus, nós podemos deduzir, né, da parte de Deus, que Deus não precisa trabalhar de maneira imediata, isto é, sem o uso de meios, né, para cumprir os seus propósitos. Exemplo, ele pode usar a própria medicina para curar alguém, ou seja, Deus tanto pode atuar de forma imediata, curando você milagrosamente, mas ele também pode usar a medicina para curar você. Né? E isso é muito bom ter clareza a respeito disso, porque nós temos irmãos, né, que se negam a fazer um tratamento médico, se negam a fazer uma terapia, né? Se negam a ter um aconselhamento, porque eles acreditam apenas na intervenção imediata de Deus, né? Deus vai fazer, Deus vai curar. Ele faz, mas ele faz como ele quer. Deus trabalha como ele quer, de forma imediata ou não. O importante é que ele está no controle e ele cumprirá os seus propósitos nas nossas vidas e na sua criação. Nós deduzimos também que Deus, em decorrência do seu envolvimento com a criação, pode usar pessoas ou organizações não cristãs para cumprir seus planos. Foi isso que Deus fez com a Síria e com a Babilônia para tratar com Israel. Mais uma vez a gente vê que Deus, para cumprir os seus planos, ele pode usar governantes que não são cristãos. Ele pode usar organizações que não são. Ele pode usar até ímpio, né, para cumprir o seu propósito. Então, Deus tratou Israel através do cativeiro da Síria, Deus tratou com Israel através do cativeiro babilônico. Então isso mostra que Deus, ele trabalha como ele quer. E a gente tem que sair dessa caixinha que a gente colocou Deus, tirar Deus dessa caixinha que a gente criou de que ele deve agir como a gente quer. Não, Deus é além disso. Deus, ele é elevado, ele é grande, né? Ele está além da nossa compreensão. E ele trabalha de formas inimagináveis. E aí também nós podemos deduzir da nossa parte que nós deveríamos ter uma apreciação por tudo que Deus criou e tem preservado, pois a criação pertence a Deus e ele está ativo nela. A doutrina da imanência de Deus tem uma aplicação ecológica, portanto precisamos tratar respeitosamente a criação de Deus e aqueles que são feitos à sua imagem e semelhança. Então a gente precisa entender que por Deus ser imanente, por Deus estar ativo na sua criação, a gente deve apreciar a sua criação, a gente deve respeitar a sua criação, né? Porque Deus, ele está trabalhando ativamente nela. Outra coisa também é que por meio da observação da criação, podemos aprender algo sobre Deus. Ela nos dá uma boa ideia de quem é Deus. Observemos como a natureza funciona e meditemos nas perfeições de Deus. Então, quando a gente observa a natureza, a criação, né, os homens, quando a gente observa a criação de Deus,
a gente pode aprender sobre Deus. Deus pode falar conosco através dessas coisas, né? E aí a gente começa através da observação, da contemplação da sua criação, a gente começa a perceber Deus, né? E vemos a sua perfeição, né? A perfeição da sua criação. E agora a gente vai falar sobre a transcendência, né? E o que é transcendência? Transcendência é a doutrina que diz que Deus está assentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado da sua criação, independente dela. Deus está além dela e sobre ela. Sua transcendência pode ser observada na grandeza de seus pensamentos, do seu poder e dos seus conhecimentos. A gente sabe que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que Ele é o Todo-Poderoso, né? E que seus conhecimentos são elevados demais para nós. Então a gente vê que as Escrituras referem-se a Deus como o Altíssimo, elevado, indicando sua superioridade sobre todas as coisas que vemos ou sabemos. E aí a gente aqui tem um versículo que está em Isaías 55, do 8 ao 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Isso revela essa transcendência de Deus, né? Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Esses versículos nos dizem que o Senhor está além do nosso conhecimento e da nossa capacidade de compreendê-lo, pois ele está acima das nossas relações e do nosso nível. Gente, Deus está acima de nós, do nosso nível, da nossa capacidade de compreendê-lo, do nosso conhecimento. Ele é elevado, ele está muito acima. Deus é um ser absolutamente distinto de sua criação e de todas as outras pessoas. Deus é infinitamente superior em tudo a todas as coisas que podemos perceber ou imaginar. Por essa razão, Zofar disse a Jó, em Jó 11:7. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A transcendência é uma necessidade absoluta de Deus. Quem nega a transcendência em Deus, humaniza-o. Ou seja, negar a transcendência de Deus é limitar Deus. É dizer que ele é igual ao homem. O homem é um ser finito e limitado. E Deus, ele é muito mais. Ele é elevado, ele é ilimitado, ele é eterno. Então, não podemos negar sua transcendência, porque senão nós vamos estar humanizando ele. Então, a transcendência tem muito a ver com a sua natureza diferente, né? Que o capacita a estar conosco. Ele é diferente, mas ele está conosco. Porém, numa dimensão muitíssimo diferente e superior. A transcendência de Deus ajuda-nos a ver claramente a sua superioridade sobre o universo e a dependência de todo o universo em relação a ele. Ele é superior. Então, a crença na transcendência de Deus influencia a nossa atitude religiosa, comportamental. Sim, né? A crença na transcendência influencia a nossa atitude religiosa comportamental. Ela nos leva a reconhecer que existe um ser muito acima de nós, sendo um golpe no orgulho do humanismo, né? A transcendência de Deus cai por terra todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, né? Reconhecemos que esse Deus está acima de nós, né? E ele não pode ser conhecido, a não ser que ele se deixe encontrar, ou que ele se revele, né? Ou seja, Deus, ele só é conhecido porque ele se deixa revelar. Ele se deixa ser encontrado, porque ele quer se revelar a nós, né? Nós também reconhecemos que o abismo que existe entre nós e Deus, né, não é meramente moral ou espiritual, mas é metafísico. A salvação que Deus nos dá restaura-nos à condição original em que fomos criados, mas nunca nos iguala a ele. Então a gente precisa ter isso em mente, de que Deus, né, através da sua salvação, né, da obra da cruz, ele nos restaura à condição original, né, em que fomos criados. Mas nunca, nunca nos igualaremos a ele, nunca seremos iguais a ele, né? E isso revela a superioridade de quem ele é. E nos faz reconhecer também a ideia da transcendência de Deus
né, que deve levar-nos a uma enorme reverência em relação a Ele. Essa reverência deve ser manifesta, inclusive, na nossa adoração. Qual a importância da gente entender a transcendência de Deus? É que, apesar dele ser um Deus imanente, apesar dele ser um Deus que está aqui conosco, que se relaciona conosco, que intervém na nossa história, na nossa vida, ele é elevado. Ele é altíssimo. Ele é santo e sublime. E isso deve gerar em mim uma postura reverente, de adorador, né? De submissão, de obediência a quem ele é. Então, o principal ensino, né, prático sobre a nossa crença na transcendência é gerar em nós essa postura reverente de adorador. E aí a gente vê que Deus é imanente e transcendente. E essa imanência e transcendência, elas andam também lado a lado. Então, as Escrituras contêm algumas passagens nas quais esses dois importantes aspectos da divindade aparecem juntos. Por exemplo, em Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo, habita no alto e santo lugar. Essa primeira parte do versículo fala sobre a transcendência de Deus, que ele é um Deus alto, sublime, habita a eternidade, cujo nome é santo. Ele habita no alto e santo lugar, ele está acima, ele é elevado. Mas na segunda parte do versículo a gente vê um Deus imanente, porque ele diz: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele é um Deus que intervém na nossa história, é um Deus que vivifica o nosso espírito e vivifica o nosso coração, porque ele é um Deus que se preocupa conosco, ele é um Deus que interfere na nossa vida, que intervém, né, com graça e misericórdia. E a gente tem que entender que, nesse versículo, né, a primeira verdade da transcendência está afirmada logo no início do versículo, evidenciando a grandeza, a elevação, a sublimidade de Deus que está fora da esfera espacial e temporal, as duas categorias próprias das coisas criadas. E na segunda parte do versículo podemos ver o caráter imanente de Deus relacionando-se com o mundo criado, especialmente com os seres humanos carentes da sua assistência. João 8:23 diz assim: Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. O que Jesus disse deixa claro que há um grande abismo entre o que pertence à esfera das coisas criadas e o das incriadas, entre as coisas temporais e eternas. No entanto, a despeito de haver uma grande distância entre essas duas esferas, Deus, por meio do Verbo divino, cruzou o abismo que havia entre a esfera da eternidade e a do tempo, tornando-se um de nós e envolvendo-se com o nosso mundo. Tendo compaixão de nós, uniu-se para sempre com esta esfera, temporal e finita, a fim de que pudéssemos ser redimidos e o céu pudesse ser ligado à terra. Ou seja, a imanência de Deus é revelada através, né, do Verbo divino, que cruzou esse abismo, né, entre a esfera da eternidade e essa esfera aqui nossa, temporal e finita, né, material. Jesus, ele cruzou o abismo e se tornou um de nós. Ele se esvaziou de si mesmo e veio tabernacular conosco, envolvendo-se com o nosso mundo. Se trata da imanência de Deus, né? Ele teve compaixão de nós, ele uniu-se para sempre conosco nessa esfera temporal e finita, né? E nos redimiu. E não apenas isso, ele fez com que o céu pudesse ser ligado à terra. Isso fala de transcendência, né? Exatamente de que céus e terra estão ligados, né? Porque o homem tinha perdido essa conexão com Deus. E através da obra da cruz, do sacrifício de Yeshua, nós somos reconciliados com o Pai. O véu foi rasgado e nós podemos entrar
né, pelo novo e vivo caminho no Santo dos Santos, e podemos estar diante do seu trono de misericórdia e nos relacionarmos com Ele, e falarmos com Ele, e orarmos a Ele, estarmos diante dele, diante do trono do Senhor, do Rei da Glória. Então, isso nos fala sobre esse Deus que é imanente e transcendente, né? E é isso, gente. A importância da gente conhecer, né, essas doutrinas, né, da imanência e transcendência de Deus, nos fala sobre quem nosso Deus é. Ele é um Deus que se preocupa conosco e que age na nossa história, que trabalha ativamente na nossa história, na sua criação. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito elevado. Ele está acima de nós, ele é altíssimo, ele é santo, ele é sublime. E isso deve gerar em nós, né, uma postura reverente, uma postura de adoração e de submissão a ele. Né? Ao mesmo tempo que ele está conosco, ele está lá em cima. Ele é um Deus que está perto, mas é um Deus também que está no seu alto e sublime trono. Ele está elevado. E isso nos fala de uma vida reverente diante do nosso Deus. Que nós possamos, a partir desse conhecimento, ter uma vida que glorifica o nosso Senhor, que glorifica o nosso Pai, né? Uma vida de confiança num Deus que é imanente, que intervém em nosso favor, e uma vida de reverência num Deus que é elevado, alto e sublime, um Deus que é santo. Amém? Shalom, e que espero que vocês tenham sido edificados com a aula de hoje. Até a próxima.